Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, jovens, nossos votos cordiais de muita paz. Não era uma daquelas manhãs convencionais. A primavera parecia atrasada em Paris, porquanto sobre o rio Sena demorava-se uma névoa que não era habitual. No Palais Royal, no coração de Paris, a Galeria de Orleans abria as suas portas monumentais para que tivesse lugar um espetáculo modesto que deveria repercutir na história da cultura da humanidade para todo sempre. Numa das pequeninas lojas, que era uma livraria, na qual se apresentaram obras de grande magnificência, firmadas por escritores como Victor Hugo, Alexandre Dumas e outros, apareceu mais ou menos às 10 horas da manhã, na vitrine que dava para a galeria, uma obra de título muito curioso, O Livro dos Espíritos. Era um sábado, 18 de abril de 1857. Aquela pequenina livraria havia pertencido a um grande idealista, o senhor Danty. Ele podia ser considerado um verdadeiro pioneiro na arte de apresentar ideias novas. Amigo do professor Rivail, tivera ocasião de apresentar ali várias obras do eminente pedagogo francês Hippolyte Léon Denisard Rivail, que fora discípulo de Henrique Pestalozzi, na cidade de Yverdon, na Suíça. O senhor Danty se havia comprometido com o mestre de publicar esta obra, que era resultado de um grande esforço de cultura. Não se tratava de uma obra de literatura convencional, mas de um tratado de filosofia. A cultura francesa vivia naquele período a doutrina que deveria assinalar também um longo período na história da humanidade. O positivismo de Auguste Comte. Essa doutrina positivista tornou-se tão importante na segunda metade do século XIX que os idealistas da República Brasileira, depois que a proclamaram, colocaram no lábaro nacional as 3 palavras: ordem e progresso. Essas 3 palavras são o dístico do positivismo. Auguste Comte era um grande filósofo. Naqueles dias de tumulto religioso e de conquistas da ciência, ele resolveu apresentar uma filosofia capaz de atender às necessidades culturais da sociedade. Ele dizia normalmente: se há Deus, não nos interessa. Se não há Deus, não nos importa. O que importa é viver com dignidade no seio da humanidade. Necessito de apresentar uma filosofia humanista, através da qual a pessoa possa ser útil ao contexto social, manter dignidade, trabalhar pelo seu progresso, porque se houver vida depois da morte, aquele que assim se conduziu será feliz. E se não houver vida depois da morte, aquele que procedeu bem já foi feliz. A doutrina positivista, no entanto, adquiriu grandes líderes, entre os quais o eminente Littré. Littré
revoltado contra a doutrina religiosa dominante, adotou uma postura materialista e procurava dizer que a morte interrompia a vida. Na mesma época, quando, nas academias de ciência, os investigadores procuravam demonstrar que a morte era o término da vida. É nesse barato que aparece na livraria Danty a pequena obra, o Livro dos Espíritos. Pequena obra do tamanho, porque era constituída de 501 questões, nas quais, no entanto, se abordavam a necessidade de entender a vida, a começar por entender Deus, as leis morais da vida, a finalidade existencial, o porquê que nos encontramos na Terra. Essa obra era resultado de uma larga investigação. O professor Rivailo dedicava-se ao magnetismo, aquela doutrina que fora proposta como mesmerismo, a partir de 1772 em Viena, pelo eminente médico austríaco Anton Franz Mesmer. Ao transferir-se para a França, o fluidismo de Mesmer foi sendo aprimorado e durante aquele período dos anos 1830, 1850, passou a ser denominado como magnetismo, porque através de uma irradiação de energia que se exteriorizava das criaturas humanas, era possível reverter problemas de saúde, renovar as células orgânicas, equilibrar o psiquismo, dar diretriz de felicidade às pessoas. O professor Rivaio havia nascido numa família católica no dia 3 de outubro de 1804, na cidade francesa de Lyon. Logo depois, aos 10 anos, a sua genitora trouxe-o até Yverdun para poder estudar com Pestalozzi. Como nos lembramos, Henrique Pestalozzi é considerado o pai da pedagogia moderna. Esse homem notável que amava as crianças havia conseguido um castelo para ser transformado no educandário. Ele é um dos pais da educação nova. E foi exatamente ali, naquele seu castelo, que esteve o eminente psicólogo Froebel, pai dos jardins de infância. Até então se considerava a criança um adulto em miniatura, e a religião católica, através das suas escolas tradicionais, lecionava que a criança aprende quando o sangue sai. Era uma tradição. Na razão direta em que sai o sangue, entra o conhecimento. Era a justificativa absurda para os castigos físicos. Pestalozzi levanta-se e diz: a criança necessita de amor. Será um trabalho de convencer a criança a receber a libertação do conhecimento. É através da melhor fraternidade e relacionamento entre pais e filhos, educadores e alunos, que podemos criar uma mentalidade nova. A sua escola em Yverdun tornou-se célebre, mesmo nos Estados Unidos da América do Norte. Naquela época, pais abastados mandavam seus filhos para a Suíça. As cortes europeias mandavam algumas das suas personagens estudar com Pestalozzi. Foi ali que o menino Denisard Rivaio fez a sua cultura humanista, pedagógica, e passou a ser um pedagogo muito jovem. A sua inteligência brilhante fez que, ao completar 15 anos, ele substituísse o mestre na cátedra, quando este teve de viajar a Paris. Mas ele, Pestalozzi, era protestante. E o jovem aluno, entre a tradição católica e as novas lições protestantes, terminará por manter uma atitude agnóstica. Revoltava, no bom sentido da palavra, a Rivaio
a imposição dogmática, as injustiças da divindade, aquela colocação de um Deus arbitrário. Portanto, voltando a Paris, onde esteve lecionando em um instituto que ele criou na Rua de Sèvres, o Liceu Polimático, ele mantinha uma postura de cultura, de ciência, de observação. Aconteceu um fato curioso. Na segunda metade do século, a partir de 1852, a sociedade europeia foi sacudida pelo fenômeno das mesas girantes. Esse fenômeno começara nos Estados Unidos, a partir da noite de 31 de março de 1848, em uma pequenina cidade, Hydesville, quando uma família protestante não pôde dormir por causa de sinais que ora eram no teto, no piso, nas paredes de madeira, tornando-se célebre esta família por causa de duas das suas filhas, Margarida e Catarina Fox. A família já observava aqueles fenômenos fazia aproximadamente 4 anos. Havia se mudado para aquela casa que era tida como mal assombrada. No entanto, o Sr. Fox, porque era protestante fundamentalista, ele exorcizava as forças malignas através da Bíblia. Mas naquela noite, os fenômenos foram de tal natureza que a família ficou apavorada. Ninguém podia dormir. Até que a menina Margarida perguntou: será que você é o demônio? Se for o demônio, dê 2 pancadas. E se não for, dê apenas uma pancada. Ouviu-se uma pancada no teto. Começa aí a comunicação em 2 vias, perguntas e respostas. Graças a esse intercâmbio, esses fenômenos cresceram. No dia seguinte, a cidadezinha ficou empolvorosa. E um senhor que foi chamado para escutar os ruídos, o senhor Weasley, propôs que ele iria dizendo o alfabeto, e na letra que aquela força quisesse, batia. Formava-se palavra, formavam-se frases. Então se veio saber que se tratava de um homem que havia morrido naquela casa, Charles B. Rosmer. Ele era um vendedor ambulante. No ano de 1842, ele passou por ali, vendendo suas mercadorias, quando foi hospedado por um casal de nome Wickman. O casal, à noite, assassinou, roubou as suas bugigangas, roubou $500 e sepultou no porão. Então esse fato criou uma mentalidade nova e as meninas Fox tornaram-se objeto de curiosidade. Os fenômenos se fizeram populares, viajaram para a Europa, chegaram à Inglaterra através da cidade de Southampton, depois pularam para o continente europeu e se tornaram moda na sociedade frívola de Paris, agora através de uma mesa chamada pé de galo, uma mesa com o tampo arredondado, uma haste central e 3 patas. As pessoas reuniam-se, davam-se as mãos ou colocavam as mãos espalmadas sobre o tampo da mesa. Ela adquiria sensibilidade e saltitava. Por isso, passou a ser chamada mesa girante ou mesa falante, porque se fazia pergunta, ela levantava uma pata e dava um sinal. Então as pessoas iam dizendo o alfabeto e naquela letra que agradava à mesa, ela dava o sinal, formavam-se palavras. A sociedade parisiense adotou a mesa para os seus grandes saraus. E uma senhora muito rica fez da sua casa o centro dessas experiências. Uma vez por semana, na residência da senhora Pleine Maison, cientistas, filósofos, curiosos, iam ver a mesa saltar e dar respostas. O professor Rivaio não se interessava por essas questões, mas um amigo teve a ocasião de dizer-lhe que se podia magnetizar uma mesa. Ele sorriu. Como é que uma mesa de madeira pode pensar? Mais tarde,
Um outro amigo afirmou-lhe que, em verdade, as mesas respondiam a perguntas. O professor Rivaio redarguiu: não posso acreditar que uma mesa que não tem nervos nem cérebro possa pensar, até que me provem o contrário. Era um homem lógico. Enquanto ele não tinha o fato, ele não aceitava a tese. Desta forma, na última terça-feira de maio de 1855, ele foi levado pelo amigo Fortier à residência da senhora Plena Maison. E ali ele viu, pela primeira vez, que a mesa realmente respondia às questões que lhe eram formuladas. Tomado de espanto, ele exclamou: não é possível. Isso deve ser a eletricidade, deve ser o magnetismo, ou deve ser uma farsa. Porque como pode a mesa responder a perguntas intelectuais se ela não tem cérebro? Ele próprio fez várias perguntas e a mesa respondeu com lógica. Ele optou por voltar para observar a experiência. Foi quando ele declarou, de uma forma aliás jocosa: isto é conversa para a vaca dormir de pé. A tradição que nós temos desse ditado é conversa mole para boi dormir. A origem é um ditado francês. Mas ele observou que realmente, fazendo as perguntas, a mesa respondia. O professor Rivaio era poliglota. Escrevia e falava muito bem o alemão, o inglês, o italiano, o latim, o francês. Ele traduzira obras ao alemão. Pestalozzi falava alemão e Verdun é um cantão suíço de língua alemã. Então ele fazia perguntas em alemão e a mesa respondia em alemão, língua que nenhum dos presentes falava. Ele fazia questões mentais e a mesa respondia. Então ele ficou interessado em descobrir o que era que havia além da aparência e perguntou à mesa: como é possível? Você não tem cérebro, você não tem nervos e, no entanto, pensa. E a mesinha respondeu: não é a mesa que pensa, somos nós, as almas daqueles que vivemos na terra. Estava resolvido o enigma. Aqueles seres que haviam vivido na terra não foram arrebatados pela morte. A morte não encerrava a vida. Abria um novo elenco de possibilidades para a criatura humana. Ali ele conheceu um cavalheiro que era pai de duas meninas de 13 e de 15 anos, o senhor Baudin, que ele disse: professor Rivaio, se você está interessado em fazer essa pesquisa, eu coloco minhas filhas às suas ordens, porque elas têm a facilidade de fazer a mesa mover-se. Eu morava na ilha da Martinica, era fumageiro, e ali em nossa casa fazíamos esta experiência, de tal forma que eu colecionei 58 cadernos de perguntas e respostas. Coloco à sua disposição e abro a minha casa para investigação. O professor Rivaio, que era um homem sério, resolveu partir para a residência do seu amigo e ali ele começou a investigar. Descobriu que a mesa se agitava porque recebia uma energia que partia da criatura humana. Então ele deu à criatura humana o nome de médium, palavra latina, que significa aquele que está no meio entre dois pontos. Mas para que o indivíduo fosse médium, ele necessitava de ter uma faculdade paranormal, e o professor Rivaio denominou-a mediunidade. Ali ele percebeu que não era necessário a mesa. Ele teve uma ideia, pegou uma cesta de vime, amarrou um lápis e pediu às meninas Baudin para que colocassem os dedos. A cestinha flutuava e escrevia. Ele percebeu que não era necessário nenhum objeto entre a mão do médium e o lápis. Colocou o lápis na mão do médium e o médium começou a escrever. Psicografia. Depois, ele notou que naquele estado paranormal, o médium entrava no letargo, adormecia e falava. Psicofonia.
Então se tornou muito mais fácil receber as mensagens verbais escritas do que por sinais. Numa dessas reuniões, no ano de 1856, uma jovem sensitiva de 16 anos teve a ocasião de dizer que ele deveria publicar o resultado dessas investigações. Ele havia vindo à Terra com esta missão: derrubar a velha árvore e fazer que nascesse a árvore nova do cristianismo. Noutra oportunidade, ele ouviu de um espírito que se comunicava verbalmente a seguinte informação: nós nos conhecemos desde há 2000 anos, quando a França eram as Gálias. Tu eras um sacerdote druida, chamavas-te Allan Kardec, eras vegetariano, reencarnacionista, e nós adorávamos ao Deus Dispater, que significa o Deus da fraternidade. O professor Rivaio achou aquilo muito interessante. Instado pelos espíritos, ele continuou anotando as perguntas e as respostas, preparou um livro e apresentou ao seu amigo Danty, que prometeu publicar a obra. Porém, nesse ínterim, desencarnou um livreiro e a sua viúva, Melanie, resolveu levar adiante a palavra do seu marido. Mandou que o livro fosse editado nos arredores de Paris, em Saint-Germain-en-Laye, aproximadamente 30 quilômetros de Paris. E naquele dia 18 de abril, às 10 horas da manhã, o livro estava exposto para iniciar uma era nova em benefício da humanidade. Naquele mesmo dia, o professor Rivaio recebeu 2 exemplares. À tarde ele veio agradecer à viúva a coragem que ela tivera para publicar uma obra que não seria rendosa, porque ele era o responsável pela despesa da publicação. Foram poucos exemplares. E então, no diálogo que manteve com a senhora, agradecendo-lhe, teve a ocasião de dizer que aquele livro marcaria um novo período na história da humanidade. E ela concordou plenamente. Ela havia lido a obra. Seu filho, Eduardo, havia dito que se recusava a publicá-la. Paris estava cheio de livros a respeito das mesas girantes. E ela disse: meu filho, este é um livro sério. É um livro que vai modificar o mundo. Leia-o. E ele leu os originais e mandou publicar, com preferência, urgência urgentíssima. Então aparece nesse 18 de abril o Livro dos Espíritos. Mas esse livro tinha na sua portada o nome Allan Kardec. O professor Rivaio resolveu adotar esse pseudônimo. Ele raciocinou de uma maneira muito lógica: se eu colocar o meu nome no livro, aqueles que me conhecem, ele havia publicado vários livros, irão comprar a obra por causa do meu nome. Mas se o livro for apresentado por um anônimo, a pessoa irá valorizar o livro pelo seu conteúdo. E foi uma grande verdade, porque hoje conhece-se mais Allan Kardec do que Hippolyte Léon Denisard Rivaio. O livro chegou e teve uma receptividade da cultura. Os jornais da época saudaram a nova era. A intolerância religiosa atacou de maneira perversa. Asseverou-se que se tratava de uma obra demoníaca, que Allan Kardec havia amealhado uma grande fortuna explorando as criaturas. E ele teve a oportunidade de declarar que a obra fora escrita com seu sacrifício, publicada com seu dinheiro e que não lhe trouxe qualquer benefício de ordem econômica. Ele trabalhava arduamente para poder manter-se com a esposa. Não teve filho. A sua esposa, mais velha do que ele, quase 9 anos, Amélie Gabrielle Boudet, a quem ele chamava a Doce Gabi, foi a companheira devotada que continuou as suas obras depois que ele morreu em 1869, passados 150 anos. Esta obra, o Livro dos Espíritos, hoje
com 1019 questões, porque a segunda edição foi publicada no mês de março de 1860, criou uma nova mentalidade na Terra. Ela é a pioneira de uma série de obras, porque ele deu um caráter científico a essas investigações. Por volta de 1861, ele publicou uma segunda obra, o Livro dos Médiuns. Orientação às pessoas portadoras de faculdade mediúnica. O estudo mais completo que existe a respeito da paranormalidade humana, onde ele examina um problema de alto coturno, as obsessões, os transtornos psiquiátricos, a depressão, o distúrbio do pânico, a esquizofrenia, dentro do elenco das perturbações espirituais, baseado no Evangelho de Jesus. Logo depois, em 1864, ele publica uma outra obra de fôlego, o Evangelho segundo o Espiritismo, no qual ele dá uma interpretação com o ditado dos Espíritos a respeito da mensagem de Jesus, que havia sido adulterada nos 19 séculos até os dias em que ele vivia. O Evangelho segundo o Espiritismo traz a palavra do Mestre crucificado, rica de beleza, e confirma o anúncio de Jesus quando disse: eu mandarei o Consolador, eu não vos deixarei órfãos, mandarei o Espírito de verdade, que virá repetir as minhas lições e dir-vos-á coisas novas. Ele ficará convosco para todo sempre. É o Evangelho segundo o Espiritismo, interpretando à luz da reencarnação as promessas de Jesus, as parábolas, os ditos milagres, e demonstrando que todos possuímos forças equivalentes à do Mestre, desde que nos empenhemos por aplicá-las com a necessária sabedoria e abnegação. No ano de 1865, ele publicou uma outra obra, O Céu e o Inferno, explicando que não são lugares definitivos, como asseverava a teologia. Céu e inferno são dois estados de consciência. Aliás, o Papa João Paulo II escreveu ipsis literis, nas minhas profundas reflexões, examinando a realidade das punições e das concessões divinas, eu cheguei à conclusão que o céu e o inferno não são lugares geográficos, são estados de consciência. Porque hoje nós sabemos que não existe o alto nem o baixo, porque vivemos no universo infinito. Aquilo que parece o alto nada mais é do que uma visão equivocada, graças aos movimentos da Terra à volta do Sol, graças aos movimentos do nosso sistema em volta de Alcíone ou de outra estrela. Então, Allan Kardec nos oferece um livro mostrando a justiça divina feita de amor. Ninguém é condenado aos infernos. Esse estado de consciência de culpa, esse estado de perturbação pelos fatos negativos que alguém haja provocado, torna-se um inferno temporário, porque através da reencarnação, aqueles que nos equivocamos retornamos. Através da reencarnação, aqueles que acertamos evoluímos. Então a reencarnação da velha doutrina oriental foi trazida pelo Espiritismo para explicar a justiça de Deus. E por fim, no ano de 1868, ele publicou a sua última obra, a Gênese, estudando a origem do universo, a origem do sistema solar, a origem da Terra, a origem da vida, à luz da antropologia, da paleontologia, da biologia, da embriogenia, e dando dignidade à criatura humana, confirmando aquilo que Charles Darwin havia publicado em 1859, 2 anos depois de O Livro dos Espíritos, a respeito do evolucionismo. Mas Allan Kardec publicou 2 pequenos livros. O que é o Espiritismo?
o principiante espírita, para as pessoas menos favorecidas pela cultura, para aqueles que desejam algo muito simples. E o número de cartas que ele começou a receber depois de 18 de abril foi tão volumoso que no dia 1º de janeiro de 1858, ele começou a escrever uma revista, criou a Revista Espírita, para responder aos milhares de leitores, para apresentar fatos novos. Revista Espírita, que ele dirigiu até 1869, quando desencarnou no dia 31 de março. Há uma razão, portanto, para nós espíritas, neste ano, estarmos jubilosos, porque o Espiritismo completou a idade juvenil de 150 anos. Em filosofia, é uma idade ainda de criança recém-nascida. Quando nós nos referimos ao pensamento de Sócrates, são 2.400 anos. Mas quando nos referimos a Krishna, são 4.800 anos. Quando nos referimos a Moisés, são 3.600 anos aproximadamente. E quando nos referimos aos pensadores da Atlântida, da Lemúria, perdemos do tempo a ideia daquele pensamento. O Espiritismo, portanto, enfrentou o período histórico mais grave da humanidade, a Revolução. É nesse século XIX que nascerá o materialismo. Em realidade, o materialismo começa no século XVI, quando Lord Bacon propõe esta frase: uma filosofia superficial conduz a mente do homem ao materialismo. Uma filosofia profunda leva o pensamento do homem à verdadeira religião. Mas as religiões da época não eram profundas, eram superficiais. E um dos seus discípulos eminentes optou pela conduta materialista, recordando os filósofos greco-romanos, Leucipo, Lucrécio, Demócrito, que haviam estabelecido que a matéria é a vida. Tudo que existe, diziam eles, é resultado de 3 elementos: os átomos, o movimento e o vácuo. Quando desses elementos se desestrutura, advém o aniquilamento. Então nós somos matéria, e quando a matéria morre, acaba-se a vida. Foi ressuscitada essa tese atomista, mas no século XIX surgiu o materialismo dialético. Esse materialismo dialético foi apresentado no dia 31 de março de 48, no mesmo dia dos fenômenos de Hydesville, porém em Londres, com Karl Marx. Quando ele apresenta o Manifesto Comunista, ele tem a ocasião de dizer: acabemos com as religiões. As religiões são o ópio das massas. Os religiosos ficaram muito magoados com essa declaração, mas ele tinha razão. Por que ele tinha razão? Porque as religiões sempre disseram às pessoas: tenham paciência, sofram, suportem a miséria, os patrões injustos, porque quando vocês morrerem irão para os céus. Mas ao mesmo tempo, quando os patrões morriam, eram absolvidos na missa de corpo presente, eram perdoados, iam para o céu também. Então Karl Marx se apresentou isso como uma farsa, é um ópio. Nasce o materialismo dialético, nasce o materialismo mecanicista. Já havia o materialismo histórico, e o Espiritismo os enfrentou, porque o Espiritismo é o maior adversário do materialismo e da crueldade. E por quê? Porque prova que a vida continua. Tudo aquilo que as religiões dizem, que a alma é imortal, o Espiritismo demonstra através da mediunidade. Essa mediunidade que o apóstolo Paulo chamava carisma, o dom, essa faculdade paranormal, que em realidade não é nenhum privilégio, que todos nós temos. Da mesma forma que temos inteligência, que temos memória, temos mediunidade. É uma faculdade do espírito que o organismo veste de células. É, portanto, uma faculdade orgânica que podemos educar, como educamos a inteligência,
como educamos as aptidões artísticas. Allan Kardec desmistificou aquela graça em que as pessoas dotadas de mediunidade eram tidas como agraciadas e gozavam da santificação. Que santificação nós daríamos a Chico Xavier? O homem que escreveu 420 livros, mediunicamente, portador apenas do curso primário, que vendeu 20 milhões de livros e não recebeu uma moeda. Poderia ter morrido ultramilionário, mais do que os escritores mais prósperos da nacionalidade brasileira. Ele somente perde para Paulo Coelho no momento de valor internacional, mas ele também, porque grande parte dos seus livros foi publicado em 12 idiomas. Mas ele renunciou a tudo por amor à humanidade, consolou milhares de pessoas que chegaram à sua cidade, Pedro Leopoldo, mais tarde Uberaba, no desespero da ausência dos seres queridos, e receberam cartas inesquecíveis daqueles seres que continuavam a viver, que provaram que continuavam vivos, que demonstraram a sua identidade. Espíritos que tiraram do cárcere um jovem supostamente responsável por um homicídio, um outro rapaz da cidade de Campo Grande, que passava agora como assassino da sua esposa. Ela veio do além diante de mim, em uma memorável noite de Uberaba, escrever uma carta que foi anexada aos autos e tirou o seu marido da cadeia. Quando ela diz assim, ainda me lembro daquela noite, era nosso aniversário de casamento, saímos para comemorar, estivemos na casa de fulano e de Beltrano, e quando voltamos para casa, dirigimos-nos à nossa habitação, ao nosso quarto. No momento em que você tira o cinto, cai do coldre o revólver, bate no chão, dispara uma bala, me atravessa o coração e eu caio morta, mas você é inocente. Os detalhes são tão importantes que a carta colocada nos autos convenceu não apenas ao defensor, mas também ao acusador e aos jurados. E o rapaz, João de Deus, seu marido, foi libertado. Por terceira vez, uma outra carta, com a assinatura tão perfeita como a que a pessoa tinha antes de desencarnar, conferida com a carteira de identidade, sem que Chico Xavier soubesse de nada. A caridade que ele esparzia para as pessoas do bairro dos Pássaros Pretos, na miséria mais angustiante, e ele distribuindo moedas, pães, carinho, misericórdia e vida. Que santificação! No entanto, Chico Xavier dizia, eu sou tão pouco importante, até no nome. Meu nome é Francisco. Tirando-se o Fran, eu sou apenas Cisco. E se considerava aquele ser gentil e amoroso. O Espiritismo veio provar a imortalidade e a justiça de Deus, demonstrando que nós somos autores dos nossos atos. Deus não nos determina uma vida de amarguras, de sofrimentos, de punições. Nós é que estabelecemos isto. Todos aqui temos livre-arbítrio. Todos aqueles que estamos na faixa da normalidade, sabemos o que é certo e o que é errado. Na maioria das vezes optamos pela atitude errada, dizendo assim, eu sei que estou errado, mas eu vou fazer. Tenho direito, mas vai ter que resgatar. Toda sementeira produz resultados e cada qual colhe conforme semeia. Então Allan Kardec estabeleceu a lei de causa e de efeitos. Não sofremos por nossos pais, não sofremos por nossos ancestrais. Na Bíblia, no primeiro mandamento está exarado, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da servidão. Eu sou Deus severo, diante de mim não terás outros deuses, nem aquilo que está nos céus, nem acima das águas e na terra, porque eu sou um Deus muito severo, que pune a partir da terceira geração e que beneficia até a 100ª geração.
Nós temos aí a prova da reencarnação. É muito como dizer, ele está sofrendo porque o avô era um miserável. Eu conheci os ancestrais e eram perversos, então ele está pagando. Não pelo avô, ele é o próprio avô reencarnado. Terceira geração. Por que Moisés não disse da segunda? Porque ninguém pode reencarnar como seu filho, mas pode reencarnar-se como seu neto. O Espiritismo vem nos dar a certeza de que a felicidade é possível, não apenas no reino dos céus, aqui e agora. Basta que nós mudemos de atitude mental perante a vida. Basta que nos resolvamos a proceder de maneira condigna. E os que estão sofrendo estão resgatando. Ao invés de se sentirem infelizes, amargados, sentir-se jubilosos. É muito bom quando nós vamos ao banco contrair um empréstimo. Nós vamos alegrinhos, bonitinhos, bem contentes com o gerente. Pegamos o dinheiro e gastamos, mas o banco cobra. E na hora de pagar, nós ficamos aborrecidos, magoados, ficamos até de mal com o gerente, que não tem nada com isso. Nós fomos lá porque quisemos, mas aí os juros são absurdos, mas a gente sabia. Quando a gente foi tirar o empréstimo, sabia. Eu vejo na televisão aí todo dia para os aposentados, pobres aposentados. Se há um castigo na vida, ser aposentado já é um deles. Ainda mais se for funcionário público. Não é aposentado, é rejeitado. Então, empréstimos a funcionários públicos aposentados. E eu vejo os velhinhos como eu, tudo contente no guichê, para pegar aqueles R$2.000 para pagar em 40 meses. Olha que coisa fácil, só que tem que pagar. E daqui a pouco, R$50 não são grande coisa, mas faz falta, porque faz outro empréstimo. Compre o eletrodoméstico ali, compre hoje e pague em agosto, mas vai ter que pagar. E quando chegar agosto não tem mais o salário. A lei divina também é assim, faça o que quiser, mas você vai resgatar. Você pode semear, mas vai colher exatamente o que você semeou. Daí nós não temos razão para queixa, nem motivo para reclamação. Certo dia, conversando com meu guia espiritual, eu estava passando um período de muitas preocupações e até mesmo de problemas internos. E eu disse, mas minha irmã Joana de Ângeles, que coisa! Eu tenho procurado fazer o melhor, tenho dado a minha vida, comecei a alegar, não é? Porque eu ia fazer um pedido, eu tenho sido tal e tal, elas, mas Divaldo, isso é bom para você. Se você procede bem, é bom para você. Se você é honesto, é melhor para você. Eu disse, que tem tantos desonestos, é ruim para eles. Não tinha saída. Mas eu digo assim, minha irmã, por que tanto problema? Ela disse, porque você é devedor, Divaldo. Tem duas opções. Você pode resgatar tudo isso na cama, tranquilo, hemiplégico, tetraplégico, com AVC, ali calmo, ou pode resgatar no trabalho. Qual é a opção? Eu digo, trabalho. Dê-me a oportunidade de trabalhar, de agir, mas deixe a cabeça boa e as pernas céleres. Então é uma doutrina de otimismo, nós não temos o de que nos queixarmos. É essa doutrina que se baseia em 5 postulados ou paradigmas: a crença em Deus, a crença na imortalidade da alma, a crença na comunicabilidade dos espíritos, a crença na reencarnação, a crença na pluralidade dos mundos habitados e a crença no Evangelho de Jesus. A doutrina de Jesus, escreveu Allan Kardec, é o maior tratado de ética de que se tem notícia. É uma doutrina otimista. Quando lemos o Sermão da Montanha, ficamos embevecidos de poesia. Esta sinfonia, jamais repetida, Jesus sobe a montanha, abre os braços e, descerrando os lábios, diz: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Quanta poesia! Que maravilha! Os materialistas dão gargalhadas, pobres de espíritos.
vão ganhar o reino dos céus? Sim, porque há pobres de espíritos e há espíritos pobres. Os pobres de espírito são aqueles que são pobres de orgulho, pobres de ódio, pobres de ressentimento, pobres de ciúme, pobres de avareza. E os outros são ricos de perversidade, ricos de problemas, ricos de temperamento. E esses espíritos pobres de valores morais, pobres de amor, pobres de sentimento de fraternidade, o Espiritismo vem e restaura, elimina o masoquismo. Não queremos sofrer por sofrer. Sofrer é uma experiência evolutiva. A dor não é uma punição, é um acidente de percurso. Qualquer um que faz uma viagem está sujeito a um acidente de percurso. A vida da Terra é uma viagem que começa na concepção e que termina fisicamente na morte do tronco encefálico, na desencarnação. Mas a vida continua e dá-nos a oportunidade de ser felizes. Então a ética de Jesus é a mais compatível para um mundo melhor. Que se acabassem todas as religiões, que se acabassem todas as filosofias, e bastava ficar esta frase de Jesus: não faça a outrem o que você não desejar que ele lhe faça. Aí estaríamos em verdadeira fraternidade. Mas é assim que nós agimos. Nós normalmente fazemos aos outros o que não queremos que o outro faça conosco. É a luta daquela sobrevivência pelo egoísmo. E o Evangelho de Jesus é a mensagem do altruísmo, da nossa transformação moral. Então a crença em Deus é básica no Espiritismo. Às vezes pessoas me perguntam, com certa ironia e malícia: vocês são espíritas, você é espírita, não é, Divaldo? Mas você não crê em Deus, não é? Eu digo, você está afirmando ou está perguntando? Porque se você está afirmando é porque você sabe. Agora, se você está perguntando, a resposta é minha. Eu creio em Deus. E no Espiritismo crê em Deus? Eu digo, não é do Espiritismo. A vida crê em Deus. Mas não é importante nós acreditarmos em Deus, não, meu amigo. É importante Deus acreditar em nós. Porque se Deus acredita em nós, nós temos chance. Mas se Ele não acredita em nós, não vale a pena investir. Então nós somos teístas, mas não desse Deus antropomórfico, desse Deus que gosta do branco e faz do negro um escravo. Isso nós não aceitamos. Do Deus que protegeu o homem e considerou a mulher um objeto, um ser que não tinha alma. Até 1870 a mulher não tinha alma, não. Ela passou a ser gente depois de 1870, quando foi decretado que a mulher tinha alma. E é um paradoxo. No entanto, Joana d'Arc, que era mulher, ficou santa. Teresa d'Ávila, que era mulher, ficou santa. Maria de Madalena, que era mulher sem alma, ficou santa. Quantos paradoxos! O Espiritismo restaura a lógica, nos dá um conceito de Deus, como eles mesmos, os Espíritos, definiram. É a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Esse é Deus, não ser, mas as leis universais das quais surgiram tudo aquilo quanto podemos conceber. Então essa causa universal, que é o paradigma central da nossa doutrina, faz-nos recordar Albert Einstein, que dizia o seguinte: toda vez que eu pronuncio o nome de Deus, eu tiro o chapéu. Agora que quase não se usa chapéu, só em Bagé no inverno. Toda vez que pronunciarmos o nome de Deus, curvarmos-nos diante da majestade divina. A imortalidade da alma é tão confortador. Saber que aqueles a que nós amamos não desaparecem do nosso caminho. Ao completar 80 anos, eu sou um adolescente de 80 anos, eu estou na expectativa de viajar para a pátria, para reencontrar os seres queridos, meus pais, meus irmãos, meus amigos, aqueles com quem convivi momentos inesquecíveis, corações devotados desta querida Bagé,
que me hospedaram no seu lar e que agora aqui estão conosco. Eles, aqueles trabalhadores da primeira hora, que investiram no trabalho do Senhor, aqui estão ao lado da nossa querida Plácida, ao lado do nosso querido Ney, e de outros tantos cantando o Evangelho de vida, e dizendo que a morte é a coroa da imortalidade. Então essa imortalidade dá-nos a alegria de viver. Alguém me perguntou: Divaldo, quantos anos você pretende viver? Eu aí respondi como Chico Xavier: eu não estou com muita pressa de morrer, não. Mas, se Nosso Senhor quiser me dar metade do que eu já tenho, eu fico muito grato. Porquanto Ele vai me dar essa metade, colocando-me jovem e idealista. Então uma pessoa irônica me disse: mas você com 80 anos, parece que não os tem tantos. Por quê? Eu disse: porque eu vou morrer de paralisia infantil. Até eu chegar à paralisia infantil, eu vou ter ainda uns 70 anos de vida pela frente. Essa certeza da imortalidade dá-nos a alegria de viver. Não há muito, um médico muito amigo, depois de me fazer um check-up, disse: Divaldo, você está com um câncer. Eu disse: quem sou eu para ter câncer? Câncer é bom para a pessoa desocupada. Eu tenho tanta ocupação que o câncer não vai me acompanhar. Imagine viajar tanto, ele precisa ter muita velocidade. O médico riu e disse: mas você encara com essa naturalidade? Eu digo: pois é, ninguém morre de saúde. Você já ouviu dizer fulano estava tão bom que morreu? Tem que morrer de qualquer coisa. Então, se eu tiver um câncer, que bom, vamos ver quem cansa primeiro, se sou eu ou sou o câncer. Era diagnóstico errado, eu que tivesse me preocupado. Então essa alegria da imortalidade da alma, nós temos da certeza daqueles que voltam para conversar conosco. Eu era criança de 4 anos, meus amigos, de uma família católica, o 13º filho. Minha mãe já estava com 44 anos, quando eu bati na porta, e ela, coitada, não sabia quem era, deixou entrar. Foi ao médico. Naquele tempo os médicos eram um pouco mágicos, batiam aqui, batiam acolá e nunca acertavam. Hoje nós vamos ao médico, ele pede todos os exames e também nunca acerta. Mas então, minha mãe foi ao médico e disse: doutor Martins, eu tenho a impressão que estou com hidropisia. Ele olhou-a, bateu aqui, bateu acolá e disse: dona Ana, a sua hidropisia vai nascer dentro de 7 meses. Fui eu, o filho hidrópico. Que gratidão eu tenho a esta mulher. Quando hoje se fala do aborto, do crime hediondo do assassinato infantil, eu agradeço a esta mulher extraordinária, que já tinha 12 filhos, que teve 3 abortos naturais e ainda teve brecha para mim. Nós somos de uma família modesta. O médico disse: dona Ana, a senhora deve abortar. São tantas dificuldades de seu Francisco. Vocês já são 14, é mais um. Ela deu esta resposta: numa casa onde comem 14, comem 15. E eu vim com uma fome cearense. E nunca me esquecerei da grandeza desta mulher. A mesa enorme, aqueles anjos famintos de um lado do outro, meu pai no outro extremo e ela tomando café. Eu ao lado, eu era o último. Até que um dia eu perguntei: mas mãe, enquanto a gente come, a senhora toma café. Por quê? Porque o café tira a fome, meu filho. E para que a senhora tira a fome? Para poder render mais para vocês. Então isto é de comover a alma. Ela me proporcionou 80 anos de felicidade. Se me tivesse abortado, eu a odiaria, porque me havia impedido a oportunidade de ser tão feliz e de alguma forma fazer outras pessoas felizes. Pela casa que nós criamos, já passaram mais de 30 mil crianças pobres, necessitadas, que estariam no crime, na droga, e que felizmente receberam a educação convencional, a educação profissional. Como disse a nossa apresentadora, 3.100 crianças estão agora recebendo dignidade, alimentos, todas as refeições, que por certo não estariam se ela me houvesse abortado. Então o Espiritismo advoga o direito à vida. O aborto é crime, o suicídio é crime hediondo, a eutanásia é crime perverso,
A pena de morte é crime legal. O Estado, quando não sabe educar nem reeducar, mata, mas não tem esse direito. Pode ser legal, mas não é moral. E tem essa doutrina extraordinária, tem como postulado a comunicação, a reencarnação. Essas estrelas que fulguram no além são ninhos de vidas, não necessariamente de corpos físicos, de corpos bípedes. A vida tem uma variedade infinita, desde as formas mais primárias até as angelicais. Então o Espiritismo sobreviveu durante 150 anos, hoje consolando milhões de vidas. Só o Brasil são aproximadamente 16 milhões de espíritas. A estatística do nosso órgão diz que eram 2 milhões e 500 mil. Mas somos mais de 16 milhões. Somente centros espíritas classificados e adotados no Conselho Federativo Nacional ultrapassam 10 mil. Fora milhares de instituições familiares, de pequenos grupos, de grupos ainda não unificados. Vivemos agora a glória da doutrina, que vem trazer uma mensagem de alento e que pode sintetizar tudo nessas palavras: ame, perdoe, faça todo o bem. Faça da sua vida uma estrada, deixando pegadas luminosas, para que todo aquele que venha depois de você, olhando para as setas, diga: por aqui passou um anjo que está apontando o caminho da felicidade. E não temer nunca. Gostaria de encerrar recordando uma tarde maravilhosa de primavera em Jerusalém, quando um homem de beleza ímpar está sentado na escadaria do mármore do templo de Salomão. A brisa refrescante vem pelo vale do Cedron e invade a denominada cidade sagrada há 2000 anos. Aquele homem de aparência bela é um viajante cansado. Naquele momento passa e vê a figura esbelta do peregrino, uma jovem mulher. Hoje é o dia do meu aniversário. Eu recusei vários clientes, reservando-me o direito de escolher aquele que eu vou eleger para passar esta noite comigo. E elejo-te a ti. Vem à minha casa de prazeres. O homem levanta a cabeça. Os cabelos encaracolados na tonalidade de mel ou de latão sujo caem sobre o ombro. A barba cai também sobre o tórax. Os dois olhos são 2 pedaços de céu, como 2 retalhos de estrelas. Os lábios polpudos e avermelhados. E ele responde: hoje não posso. Oh, Nazareno, eu sei que tu és Nazareno, cabelo partido ao meio, a barba, tu és de Nazaré. Vem à minha casa, eu mandarei banhar-te. Eu própria banharei os teus pés com uma bacia de prata e perfume de nardo, e enxugá-los-ei com os meus cabelos. Vem à minha casa. Não posso. Nazareno, deixa-me dizer-te, os homens pagam fortuna para terem as minhas carícias. Eu tenho as minhas arcas e as minhas burras recheadas de ouro e de pedras preciosas e não necessito de ti. Não quero nada de ti, mas me sinto seduzida pelo teu olhar. Os teus olhos derramam uma estranha chama e eu assim procedo porque te amo. Vem, Nazareno, eu mandarei uma escrava a bailar nua defronte de ti. Eu própria, eu me sentarei à porta do meu quarto para poder olhar-te deitado no triclínio, e não te pedirei nada, para dizer que um dia um homem que era belo como a vida, que era bom como um favo de mel e era nobre como a labareda de fogo, passou pelo meu bordel e não me tornou mais desventurada. Tu vens?
Ele levantou-se. Era um homem com 1,78 m, esguio, forte. Olhou para aquela meretriz com infinita compaixão e disse: perdoa-me, mas hoje eu não posso. Um dia eu atenderei ao teu pedido. Um dia? Não quero. Eu sou mulher que não tem amanhã. É provável que aqueles que hoje vão à minha casa de meretricio levem-me para o poste e apedrejem-me até a morte, porque são hipócritas, pregam contra a prostituição e são prostitutos. Eu quero que tu venhas hoje, porque amanhã pode ser tarde demais. Mas eu não posso hoje. Mas eu te prometo, um dia que não está muito longe, eu irei ter contigo. A mulher revoltada meteu a cabeça, levantou-se, atirou uma praga e saiu, desapareceu por detrás da esquina do templo. 2 anos depois, o poço de Betesda, as piscinas, e um homem belo na madrugada, falando do reino dos céus. De repente, uma senhora de idade aproximou-se dele, falou-lhe qualquer coisa ao ouvido e perguntou: tu irás? Sim, eu irei contigo. A mulher atravessou a ravina e apontou uma furna. Ali dentro, Senhor. Ele adentrou-se. Era uma furna escura. Ele alongou as mãos e foi às apalpadelas. Escutou um gemido, um odor pútrido. Os dedos chegaram a uma cabeça úmida de pus. E então ele percebeu que se tratava de um ser humano, que recuou ao contato com seu dedo. E uma voz rofenha gritou: foge. O que é que tu queres de mim? Deixa-me morrer. Se viesse comprar perfumes, eu já não os tenho para vender. E se viesse por compaixão, foge. Tenho lepra. Ele abraçou aquela cabeça úmida e falou com ternura: um dia tu me convidaste para ir à tua casa, e eu te disse depois: hoje eu venho buscar-te. A mulher reconheceu a voz, limpou as chagas nos olhos, recuou e disse: ó Nazareno belo, és tu. Por que demoraste tanto? Eu te esperei 2 anos e tu não vieste nunca. Eu coloquei uma lâmpada na janela para que ela iluminasse a noite e apontasse o caminho do meu lar, e tu não vieste nunca. Depois daquele dia, eu que não tinha paz, perdi a alegria de viver e somente penso em ti. Perdoa-me, mas agora é tarde demais para nós dois. Foge. Eu te agradeço porque vieste. Foge. Deixa-me morrer em paz. Não posso. Ele dobrou-se, ergueu aquele corpo úmido. Saiu a claridade do dia. A mulher envergonhada cobriu a cabeça, tentou cobrir os olhos. Ele tirou-lhe a mão. E lembrando-se do encontro em Jerusalém, ele disse: desculpe-me, mas eu amo você. Agora eu vejo nos seus olhos uma estranha luz, e assim procedo porque a amo. Já que o seu corpo não serve para nada, dê-me a sua alma. A mulher encolheu-se, começou a tremer, e ele disse: ergo bonus pastor sum. Eu sou o meu pastor, e as ovelhas que o Pai me confiou, nenhuma delas se perderá. A mulher desfaleceu dos seus braços, e ele levou-a suavemente para sepultá-la adiante. Jesus é o bom pastor. A humanidade durante 16 séculos tem gritado: vem, vem à nossa casa, nós te colocamos tapetes, nós te damos ornamentos de ouro, prata e pedras preciosas, vem à nossa igreja. Mais tarde: Senhor,
nós temos um templo faustoso para ti. Depois, e agora, quando a sociedade está em decadência moral, quando a loucura tomou conta das nossas ruas, a violência, o desmando, a sexolatria, a toxicomania, o desequilíbrio geral, quando agora tomou conta da terra, ei-lo de volta, ergo domus pastor sum, eu sou o pastor, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e aflitos, tomai sobre vós o meu fardo, recebei o meu jugo e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. Então, silenciando nossas dores, nós dizemos: ó Senhor, eu gostaria de ser uma via láctea de estrelas, para que as noites da terra fossem mais belas. Mas eu sou tão pobre, que na minha pequenez, eu te digo desta vez, sou apenas um pirilampo na noite escura, iluminando a amargura de quem anda na solidão. Eu gostaria de ser a chuva generosa que caísse sobre a terra porosa e reverdecesse o chão. Mas se eu não conseguir, eu te quero pedir para ser um copo com água fria, matando a sede, a agonia de alguém na aflição. Eu queria ser um trigal maduro para atender a fome da humanidade, mas eu sou tão pequeno que na impossibilidade quero ser um grão que, caindo no chão, me multiplique no milhão e replete da humanidade a mesa, enriquecendo-a de pão. Eu queria ser um jardim de flores, de todas as cores, para embelezar a terra. Mas na pobreza que minha alma encerra, se eu não puder ser um jardim, deixa-me ser uma rosa solitária na frincha da rocha, colocando beleza no altar da natureza. Eu desejava ser uma escada para levar o herói às alturas, mas nesta postura quero ser o primeiro degrau. Sempre desejei ser a montanha altaneira, de onde se tivesse a visão da terra inteira, mas pobre, sem valor, deixa-me ser uma pedra, pavimentando o caminho por onde seguem os heróis na busca do seu destino. Eu queria ser um pomar de frutos maduros para matar a fome da humanidade. Mas na minha fragilidade, pelo menos uma árvore eu gostaria de ser. Mas se eu não conseguir, eu gostaria de ficar à sombra de uma delas no chão, no caminho, para quando passasse alguém bem pertinho eu perguntar: olá, amigo, para onde vais? E se ele me querisse: que és tu? Eu lhe pudesse dizer: sou teu irmão, dá-me tua mão, irei contigo. E lado a lado eu iria cantando: Senhor, eu gostaria de ser poeta, orador, esteta, musicista, artista, para cantar a tua glória aos ouvidos do mundo. Porém me falta o estro, a magia, a poesia, a harmonia. Deixa-me dizer que só muito obrigado, Senhor, porque eu nasci. Muito obrigado porque eu creio em ti, pelo teu amor. Obrigado, Senhor, pela sua atenção. Muito obrigado, senhores.